caros internautas, estamos de volta aqui com o quarto e último bloco do debate do portal Startapira através da TV PCI, que discute o papel da imprensa numa cidade como Itapira. Hoje o tema é a imparcialidade dos meios de comunicação. Então vamos para a última questão. Eu queria colocar para o Betusca, que já mencionou aqui que é um veículo diferente, o rádio até nessa questão. No caso da imparcialidade tão almejada por nós, ser o mais isento possível, é suficiente ouvir os dois lados envolvidos em um fato relatado e apenas isso? E o jornalista tem lado? Como eu disse na pergunta anterior, é muito difícil você sair das emoções. E também é muito difícil você tá fazendo entrevista com os dois lados presentes. E normalmente você está recebendo na tua casa o entrevistado X, você tem que fazer as honras da casa, tem que tratá-lo delicadamente, uma série de coisas, o que já denota uma certa, vamos dizer assim, uma certa tendência em tratá-lo bem, coisa e tal, em recebê-lo bem. Quando começa a entrevista, você tem que ir na jugular, como se diz, né? Os dois lados deveria ser o correto, deveria ser o suficiente, mas às vezes não. Às vezes não, porque uma notícia às vezes pega terceiros, pega outras pessoas que às vezes é preciso, para completar a notícia, saber até onde isso pode chegar. A tendência normalmente existe pelas emoções, como eu disse, mas eu acho que os dois já não são mais suficientes para que a notícia seja correta, verdadeira. É preciso um pouquinho mais. Além disso, é preciso... eu já me perdi nessa resposta, né? Não, sem problema. Eu poderia fazer um complemento aí. O Betusca, a rádio, como o Betusca falou, quando você recebe alguém, você está fazendo um trabalho ao vivo, você dificilmente você conseguiria ter as duas partes na hora lá, para você poder dar oportunidade para os dois lados. E a gente faz algum trabalho, quando você convida alguém para fazer uma entrevista, eu percebo isso daí também. Existe uma certa, eu não diria dificuldade, mas é uma tendência da gente a sempre estar enaltecendo a coisa boa daquele entrevistado do que você chegar e falar alguma conotação mais aberta. A não ser que você tivesse um programa, uma possibilidade de ter perguntas de terceiros, alguma coisa por telefone, como a gente vê alguns modos de televisão ao vivo por aí. Mas essa é uma dificuldade, Beto, que eu sinto, porque conseguíssemos a gente reunir os dois lados. Isso eu estou falando em termos de política, né? Se você tivesse os dois lados lá na hora para fazer uma gravação, você entraria de repente com uma condição, por exemplo, como o assunto que nós falamos no bloco anterior, a questão do viaduto, né? Que nós falamos aí que dá interpretação para um lado de um jeito, para o outro lado do outro. Mas quando é gravação, que você tem um lado só lá, eu vejo um pouco diferente do jornal. O jornal, você por um telefonema, você consegue buscar uma resposta, né? Olha, acabei de ouvir fulano que falou tal coisa, é isso mesmo? O que você tem a dizer? Nós que estamos lá, muitas vezes, no caso da rádio ao vivo, e nós gravando, mas com aquela, você não consegue colocar o áudio da pessoa só, tem que mostrar imagens, isso é essa a dificuldade. Aí talvez dê uma conotação de tendência, mas temos a nossa obrigação de dar oportunidade para o outro lado e convidá-lo, então, para uma próxima oportunidade, para ter aquele debate. Mas sabe o que vai acontecer? Vai abrir um outro tema. Não só da resposta. O fato de você convidar um primeiro, para depois convidar o outro, já dá uma tendência. Já melindra. Já é complicado, pode ser. Mas o que ele falou, mas ele me acusou de tal Isso, coisa. A entrevista já não vai ter essa isenção, como seria. Então é uma complicação. Fazer ao vivo é um negócio complicado. E a TV também não é fácil, não. Eu vejo aí, nós estamos tentando trabalhar a ideia aí do conversa de gente grande, né? E acabei, por acaso, pegando o Manuel Marques, né? E acabei colocando. Então nós acabamos tratando de 3 temas. Um tema foi a questão da passarela, o outro foi o contrato do lixo,
E o terceiro, que agora eu não vou lembrar qual foi, mas foram três assuntos. E ali, na verdade, a questão não era uma relação de perguntas e respostas, né? Mas sim uma relação, quer dizer, colocando-se ideias e buscando ideias do outro, né? E aí dá, porque e nesse momento dá para você colocar a ideia que o outro pensa contrário, para perguntar para ele como é que ele vê isso. Enfim, o que eu vejo às vezes é muito milindre, né? Na questão mais pessoal. Eu entendo que o político que não consegue separar a questão política, as ideias políticas da questão pessoal, lamentavelmente esse cidadão não é político. Tá? Por quê? Porque a função dele é a discussão de ideias. Né? E quem é que vai cutucar essas ideias? É a imprensa. Quem é que vai fazer isso? Porque o eleitor, ele tem uma posição muito tranquila. O que ele busca num determinado momento é ou um interesse pessoal ou coletivo, para a comunidade dele, para o bairro dele, para a rua dele. Tá certo? Agora não, a imprensa ela tem um papel de discutir ideias. E o político que não consegue trabalhar com essa questão, eu diria que está muito mal na fita. Né? E eu acho que o papel nosso é esse. As discussões que eu levei com o Manuel tem sérias divergências com relação ao Manuel Marques, sempre tive, né, do ponto de vista político, mas, no entanto, toda vez que eu tenho feito algum questionamento com ele, ele tem respondido sempre. O bacana é isso, não foge, né? Porque antigamente ele sequer atendia. Né? Sequer atendia. Hoje, pelo menos, não foge. E consegue separar. Consegue separar, dá para você brincar. Por quê? Porque a gente tem o direito de pensar diferente. Exatamente. Não interessa se a relação é minoritária ou majoritária, a gente tem esse direito. Né? É importante que você abra o espaço na tua mídia para outra parte se manifestar. A gente tem o direito sempre. Sempre. Mas nós estamos começando a exemplificar a situação meramente atual, que não é uma situação normal, uma situação de véspera de eleição. Então, o comportamento de algumas pessoas acaba sendo diferente, já visando a próxima eleição. Sim, mas eu acho que aí é que está o nosso papel. Nós temos que estender isso para depois também. Gostaria de concluir alguma coisa, Fernando? Eu queria acrescentar só o seguinte, uma pessoa como eu, que já há 20 anos militando no jornalismo de Itapira, eu aprendi que, vamos dizer, o cenário itapirense, ele é formidável para que você aprenda a andar em casca de ovos, tá? Andar na corda bamba, porque essa cobrança, ela sempre existiu de um lado e existiu de outro, tá? Eu costumo dizer que Itapira é a capital do maniqueísmo político. O lado de cá acha que do outro é do mal, do lado de cá acha que o outro que é o mal, eu sou bom e o outro não acha. Então é por aí o negócio. Então a gente vai acaba se aprendendo a se esquivar de certas situações, a não desagradar um lado nem o outro, sem fugir daquela responsabilidade pessoal que você tem consigo mesmo e com o leitor, que no caso aquele para que você presta informação, de não escorregar naquela questão de atender o jogo de um, atender o jogo de outro, satisfazer a pretensão de um, satisfazer a pretensão de outro. Então, eu diria o seguinte, cada jornalista ele tem, evidentemente todos eles têm o seu posicionamento pessoal, mas não deixar contaminar o seu aspecto profissional com relação a essa questão pessoal que ele possui. Então eu particularmente procuro fazer dessa forma. Eu poderia dar muitos exemplos aí, em off evidentemente, porque como eu estou dizendo, aqui todo mundo conhece todo mundo, eu vou ser cobrado isso na rua depois, mas eu já tive dirigente municipal que veio me cobrar, tirar satisfação comigo, porque não gostou de determinada matéria que saiu no jornal, achando que de forma velada eu critiquei o trabalho dele. Como tem outros que chegam elogiando o meu trabalho. Olha, você foi muito pontual, você foi ponta firme, você foi muito correto. Então, a gente não pode se levar por esse tipo de comentário. A gente tem que procurar sempre ser o mais correto possível nessa abordagem que a gente faz com relação às fontes que a gente consulta.
Só para concluir, então, gostaria de colocar que, independente das nossas tendências, das nossas opiniões, a imprensa tenta, de uma forma geral, praticar a imparcialidade, trazer a questão pura e verdadeira, do jeito que ela acontece. Cada vez mais acho que estamos evoluindo nesse sentido. Itapira tem se democratizado, vamos dizer assim. As pessoas têm hoje o espaço para dar a sua opinião, e essa questão vai ser cada vez mais importante daqui para frente. Então, finalizando mais este debate, eu gostaria de agradecer a presença do Brida, do canal Mais TV Itapira, do Fernando Gasparini, do Jornal Tribuna de Itapira, Nino Marcati, desculpa, da TV PCI, e do Betusca, da Rádio Clube. Fique ligado na programação da TV PCI, em breve estaremos de volta.